Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PodBio. Para quem acompanhou os episódios anteriores, eles eram apresentados pela nossa queridíssima Yasmin. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para mais um episódio. Eu sou a Ana e nesse episódio vamos falar sobre microbiologia em fármacos. Hoje estamos aqui com a nossa queridíssima Adriele e Kathleen, que são do setor de microbiologia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Para começar hoje, o que acontece realmente dentro do laboratório? Então, nós trabalhamos no setor de microbiologia, não só de microbiologia de fármacos, mas também de alimentos e águas. E nós analisamos diversos produtos fármacos. Então, a gente recebe lenços umedecidos, a gente chegou a receber esses dias até óleo corporal, né? Então, basicamente, o que engloba a farmacopeia, que a gente chama, farmacopeia é a norma que a gente usa para analisar esses produtos. Então, a gente recebe esses produtos e eles vêm, às vezes, até mesmo como eles vão para o mercado. Então, eles já vêm embaladinho, bem bonitinho, que é o processo de produção da empresa. Então, o processo de análise ele inicia pelo cliente, enviando o produto para a gente. A gente recebe, faz a triagem desse produto. Então, a gente tem setores destinados a fazer essa triagem. No caso aqui do laboratório é a inspeção. Eles vão fazer a primeira etapa, que é conferir o lote do produto, conferir se ele veio bem embalado, se ele veio nas condições adequadas. Então, e tudo isso é registrado no sistema. Então, a norma que a gente segue aqui no laboratório, ela exige que a gente tenha rastreabilidade de tudo. Então, a gente precisa rastrear cada etapa desse processo, para garantir que lá no final, o nosso resultado esteja 100% correto. Então, a gente tem diversos controles. A gente recebe, então, esse produto, pode ser um lenço, um óleo. A gente chega a receber até matéria-prima. Matéria-prima é tipo a glicerina que é usada para fazer o produto, mas precisa ter essa análise. Então, a gente vai analisar a quantificação das bactérias. Sim. E se ela existe ou não, né? Porque tem casos que a gente não precisa saber quanto tem, só casos específicos que precisa saber se tem a bactéria ali, né? Mas como exatamente vocês analisam tudo isso? A gente recebe o produto. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar no sistema quais foram os ensaios que o cliente solicitou. Então, para cada tipo de produto, vai ter um tipo de ensaio. Então, cada ensaio desse, a gente já tem uma triagem, como eu comentei sobre a inspeção, onde eles vão fazer essa triagem e nos informar qual é o ensaio que o cliente precisa. Normalmente, a gente segue um padrão para cada tipo de produto. Então, se é um lenço, a gente precisa fazer determinados ensaios, a gente precisa fazer patógenos, a gente precisa fazer uma E. coli, a gente precisa... Então, isso já vem meio que ditado na farmacopeia brasileira, que, se eu não me engano, ela é inspirada na farmacopeia europeia. Então, na farmacopeia, ele já vem especificado quais são os tipos de ensaio que você tem que ter para o tipo de produto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar quais são os parâmetros, a gente chama de parâmetros. Feito isso, a gente vai fazer a primeira etapa, que é a pesagem, que a gente chama. Então, a pesagem é basicamente pegar aquele produto, tudo 100% estéril. Então, é uma capela de fluxo laminar, que a gente chama. Isso tudo é vocês quem fazem ali no laboratório, ali dentro? Tudo é junto. Então, desde o processo de receber, de dar entrada no produto, de colocar dentro da capela, separar quais são os parâmetros, todo esse processo é a gente que faz ali na pesagem. Pesagem é plaqueamento, porque a gente pesa primeiro o produto, depois a gente adiciona um diluente, uma forma bem resumida, né? A gente adiciona um diluente, depois vai para uma plaquinha com um meio de cultura e depois é incubado e lá na frente ele é liberado para o cliente com o resultado daquela amostra. Se alguém for entrar, só uma dúvida, né, que eu tive agora, tipo, se alguém for entrar ali no setor de vocês, tem que se equipar tudo, né? Sim, tipo... é 100% limpo, assim, sabe? Então, a gente tem que usar touca, luva, nada de adorno, precisa ter um sapato especial, usar pro pé, avental 100% limpo. Porque quando a gente comenta de microbiologia, a gente fala de tudo aquilo que a gente não vê, né? Então, é um mundo muito invisível. Então, às vezes, simplesmente um pozinho que ficou no teu jaleco e interferência com a amostra já gera um resultado que a gente não tem certeza se é 100% conclusivo, né? Então vocês sempre deixam tudo que é pessoal ali dentro do armário, ali fora? Separadinho ali na parede. Isso é extremamente importante. Então, nada do mundo externo entra dentro do setor. É 100% separado. Continuando aqui, como exatamente chega ali para vocês as amostras, as matrizes ali e tudo? Depende o tipo de produto. Depende, por exemplo, uma água que é coletada. Ela é um setor de amostragem que vai até o local e coleta a água. Acontece, às vezes, o cliente enviar essa amostra pra gente. Então, o próprio cliente, hoje o laboratório disponibiliza eles até ensinam a fazer essa... A gente tem, acho que, treinamentos aqui no laboratório que a gente faz esse processo de amostragem. Ensina para o cliente como coletar.
Às vezes o próprio cliente É porque vai tem lá, pontos específicos, né? Tipo, não é só um não é só ir lá e ponto. pegar. Tipo, não, vou pegar ali do começo e tal, usando no meio, às vezes um pouquinho mais lá no fundo, né? Tem uma área Sim, pra você pegar. Então, às vezes, eles ensinam o cliente, então, às vezes o cliente coleta e traz aqui pra gente, e Uhum. às vezes a própria amostragem vai até o local e coleta. Sim. E pra chegar exatamente ali vocês, que nem a gente falou antes, vocês não podem entrar nada daqui de fora lá pra dentro. Como que faz pra chegar até vocês ali da inspeção? Então, como eles não podem entrar lá na nossa sala sem Sim. paramentos, né? A gente tem uma janelinha ali da nossa sala que divide a inspeção e a sala de pesagem de plaqueamento. Sim. E daí a gente recebe os produtos, os lenços, os cosméticos sobre a janela. Depois ela passar ali pela inspeção, tudo mais, qual o caminho que ela vai percorrer ali dentro? Então, aí a gente verifica todos os ensaios que a amostra pede. A gente geralmente recebe lenço umedecido, vem bastante pra gente, né? O que mais entra de produto fármaco. E aí, depois disso, a gente vai pra pesagem, faz o plaqueamento, pour plate. Daí a gente utiliza um meio de cultura específico para cada amostra, né? Sim. E aí, eu acho que a Kelly pode explicar um pouquinho sobre... Mas o que... isso que eu ia perguntar. O que seria esse meio de cultura? Um meio de cultura, assim, de uma forma bem resumida, Sim. bem assim pra... É que assim, se eu falar que é um caldo nutritivo, as pessoas vão saber Sim. o que é um caldo nutritivo. Basicamente, comer a comida para bactéria. Então, a bactéria, ela precisa crescer em um ambiente favorável para ela. Sim. Então, ela tem que ter a temperatura que ela gosta, ela tem que ter a comidinha que ela gosta, basicamente isso. Então, o meio de cultura, ele é feito, né? Então, ele é tipo um pozinho de suco, assim. Eu falo que lá em meio de cultura a gente bem faz uma receita de bolo, porque é tipo, são pozinhos de meio de cultura. Eles vêm desidratados, assim, e eles têm ali dentro desse pozinho, eles pesam vários componentes. Então, às vezes tem tecido animal, por quê? Porque a bactéria, ela gosta de comer essas coisinhas, assim, comer, eu tô falando de uma forma bem leiga, né? Dá pra entender, assim. Então, a bactéria, ela gosta desse tipo de ambiente, ela precisa desses nutrientes para crescer. Porque se tiver presença ali nesse lenço, se tiver presença nessa amostra, ela vai crescer. Se não tiver, ela não tem por que crescer, mesmo a gente dando comida pra ela, não adianta. Porque Se ela não vai tiver, crescer. não vai... O que a gente não vai dar nada, né? basicamente a gente precisa dar uma ajudinha pra bactéria pra ela crescer e botar em uma temperatura que ela vai gostar, assim. Deixar se proliferar ali, talvez. Isso, deixar um ambiente bem agradável pra ela, pra elas poderem crescer, assim. Então a gente faz todo um controle desses meios de cultura também. Então, a gente fez meio de cultura. Precisa ver se o meio de cultura tá funcionando corretamente. Mas isso vocês vão vendo, tipo, durante o dia ou durante a semana? Como que funciona? A microbiologia, ela separa 3 salinhas, né, que a gente chama. Então, tem o preparo dos meios de cultura, a pesagem e o plaqueamento, e o repique e identificação. Então, ali no preparo de meios de cultura, a gente faz todo esse processo. A gente faz o meio de cultura, depois a gente faz o controle desse meio de cultura para verificar se o meio de cultura que a gente acabou de fazer está funcionando. Daí, como é que eu verifico se o meu meio de cultura está funcionando? Eu preciso botar a minha cepa-alvo. Cepa é bactéria. Então, eu vou colocar a bactéria que eu quero que cresça. Eu vou colocar essa bactéria que eu quero que cresça dentro da plaquinha, por exemplo. Coloquei dentro dessa placa, ela cresceu, ok. Meu meio de cultura funcionou. Eu também preciso colocar uma cepa que eu não quero que cresça, para saber o quê? Se o meu meio de cultura está selecionando, ele precisa ser seletivo, ele precisa selecionar as bactérias que eu quero. Então, eu quero identificar uma E. coli, mas eu não quero saber se tem estafilococcus ali, eu só quero saber se tem E. coli. Então, eu preciso pegar um meio de cultura que ele vai inibir o crescimento de estafilococcus. Eu preciso saber só se tem E. coli. Porque, às vezes, a questão não é nem saber quanto tem, é só saber se tem. Então, tipo, é só um qualitativo, eu só quero saber se tem E. coli ali. Então, tem muitos clientes que eles mandam para saber se tem essa presença de E. coli. Então, ele só quer saber se tem, ele só precisa saber se tem. Não tem necessidade de eu identificar os outros tipos de bactérias também. E é basicamente isso, um meio de cultura é uma coisa tão simples, é só, tipo, um monte de... E como vocês sabem ali que tá batendo tudo certo e tal? Vocês têm algum... Que nem a gente tem os padrões, curva e tal. Ali pra vocês, como vocês sabem que tá indo tudo certinho, que não tá dando qual a variação que tá dando, no caso? Ali no caso, a gente faz diversos controles, né? Então, a gente, tipo, quando a gente faz meio de cultura, a gente incuba essas mesmas plaquinhas em branco pra saber se deu tudo certo com esse meio de cultura. A gente faz os brancos de plaqueamento, que é basicamente petar em uma placa sem nada, assim, só pra ver se vai dar tudo certo, se tá realmente branco. Mas a gente faz... Acho que é basicamente isso, assim, que a gente faz. E o que seriam essas plaquinhas ali? O que tem nelas ali que... nas placas... Elas ficam ali pra fixar alguma coisa? A gente tem 2 tipos de meio de cultura, né? A gente tem os meios agar, que a gente chama, que são tipo gelatinas. Assim, pega uma gelatina, tipo, deixa ela solidificar. Vai ser uma gelatina ali no meio da placa. Tem os caldos. Os caldos, eles são tipo suquinhos mesmos, assim. Então, geralmente o que é agar vai em placa.
Então, geralmente não é sempre assim. O agar vai ser o meio de cultura. Uhum. Então, às vezes as pessoas ficam, o que é isso dentro da placa? Isso é o teu meio de cultura, isso é a tua comidinha pra bactéria. Sim. Então, tu vai deixar ali o agar dentro da placa e aí tu vai inocular. Quando a gente fala inocular, é colocar dentro dessa placa. Então, dentro dessa placa, a gente vai analisar se teve crescimento ou não. Claro que tem diversas variações. Então, a gente tem pour plate. O que é pour plate? É quando a gente coloca o inóculo ali dentro, bota o meio de cultura ainda líquido e mistura ele para ver que a bactéria cresça dentro do meio de cultura. Quando é por cima, ele é superfície, ou seja, ele vai crescer só por cima da placa. Mas tem vezes que a gente precisa fazer por dentro do meio, daí tem que botar... Aí essas plaquinhas vocês fazem mesmo ali? Sim, a gente produz o meio de cultura, então... Ai, que legal. Dá pra comprar também, né? Dá pra comprar. Imagina a vontade que dá de comer, né? Se parece uma gelatina, Tem umas coisas bem assim, é roxo, rosa, Nossa. bem, umas coisas bem... uma de strawberry. Vocês fazem todas as análises ali por essas plaquinhas, né? Aí o lenço umedecido, como que faz ali pra... Vocês colocam ele, vocês fazem como ali exatamente? Então, a gente pesa Aham. 10 gramas dentro de um saco estéreo do lenço, né? Geralmente entra lenço pra gente, então é pesado 10 gramas. E aí a gente adiciona na parte do plaqueamento 90 ml de diluente. Uhum. E aí a gente homogeniza por 1 minutinho. E aí depois a gente pega o líquido que ficou dentro do saco estéreo. E aí passa pras placas. E não pula nas plaquinhas, né? Aí essas plaquinhas depois vão pra estufa, né? Isso. Aí a gente faz a Hum. técnica do pour plate, Sim. que a Kathleen explicou. E aí depois a gente faz todo o registro no sistema. E a gente incuba as plaquinhas com a temperatura certa. Sim. Ah, daí elas ficam por um dia, 2 ou uma semana, e depois vocês vão avaliando? Aí a gente Uhum. tem o repique, né? Que é mais uma sala da microbiologia. E aí eles analisam se teve crescimento ou não na placa. Pra poder liberar o resultado pro cliente depois. Ah, é só o líquido que vai pra placa. É porque eu lembro quando eu também comecei a ver, eu ficava pensando, meu, será que eles pesam o lenço e colocam o lenço dentro da placa Sim. e daí botam alguma coisa? É, assim? porque não faz sentido, né? Tipo, como que vai colocar ele lá e tal? É, depois que tem o processo. Ah, eles colocam Sim. desse líquido, coloca pra placa. É que tem coisas que pra quem trabalha ali é muito, tipo, nossa, óbvio. Mas pra quem... Óbvio. É, tipo, ai, nossa, como que vai colocar um lenço umedecido numa placa? Mas pra quem é de fora, às vezes não entende, né? É, que nem eu, às vezes tem processo que às vezes parece que é igual, mas a gente vai ver é diferente. Que nem pra gente foi um processo completamente diferente. Então, fica a dúvida, né, às vezes. Tipo, vocês fazem também análise de, tipo, ai, vamos pôr o lenço umedecido pra pele, alguma coisa assim, né? Que nem vocês falaram ali, o glicerina, né? Que eu, pelo menos, eu gosto muito de usar aquele sabonete pro rosto de glicerina. Pra mim, eu acho muito A gente gostosinho. recebe, não entra tanto, mas a gente recebe aqueles produtos de saúde, assim, sabe? Glicerol, essas coisas Sim. assim, álcool em gel, pra analisar também. Então é bem importante essa parte, sabe? Por isso que a gente toma muito cuidado na hora de fazer o preparo das amostras, de pesar, plaquear, tipo, tudo estéreo, não tem, assim, Sim. não pode passar nem um fio que pode dar contaminação, contamina bem fácil, sabe, os lenços. Então a gente toma muito cuidado na hora de fazer. É que é um mundo invisível. Tipo assim, o micro é muito pequeno, tu já próprio Sim. micro. Então, às vezes, meu, se a gente abrisse uma placa aqui agora, da gente falando, ia crescer 1 milhão de bactérias, assim, porque é tudo que a gente não vê. Às vezes o calor da mão também ajuda a interferir ou interfere em alguma coisa? É, a gente tem o ambiente ali todo controlado. Então, tipo, a gente tem até uma temperatura ambiente que não pode Sim. passar daquela temperatura. Então, às vezes, a sala é, tipo, muito fria. Sim. Ah, o bom é que tem o jaleco, né? Que já dá aquela esquentadinha, assim. A sala é bem fria. Sim. Controla tudo ali, assim. Até falando disso, o diluente também tem que estar na temperatura certa pra gente pôr no meio. O meio de cultura também, pra gente fazer o pour plate, tem que estar na temperatura Sim. certa. E quais, tipo, são os mais comuns, os resultados, assim, dá, tipo... O que vocês analisam ali? A gente analisa micro-organismos patogênicos, Uhum. bactérias mesófilas, fungos, bolores, leveduras, que é o que geralmente entra para ensaio de lenço. Às vezes entra salmonela, É. coisas mais específicas, assim, né? Tipo, uma salmonela. Esses dias a gente recebeu uma fralda que pedia ensaio de clostridium. Usada? Que pedia ensaio de Aham. clostridium. Então, assim, isso eu nunca tinha vindo desde que eu tô aqui. Daí todo mundo ficou perdido, né? É que nem quando a gente entra aqui, né? Tudo parece muito um bicho de 7 cabeças e vai indo, fica tudo chuchu beleza. E se ali no produto final der alguma contaminação ali no resultado, né? O que interfere ali no produto final?
Caso o resultado seja positivo, a gente refaz, né, a pesagem dos lenços, plaqueamento, e aí a gente confere todos os controles de qualidade, a gente confere os brancos e, se for preciso, a gente repete a amostra. Quando a gente analisa o produto, a gente tem que pensar que a gente está analisando por uma empresa e que esse produto ele vai ter um resultado final que vai ser enviado para pessoas. Que às vezes até a gente pode estar indo comprar esse produto ali, tipo... Sim, então assim, uma contaminação Sim. ela não afeta só na qualidade do produto do cliente. Então a gente tem que pensar que esse lenço que a gente está analisando, ele vai às vezes para um hospital, vai para uma criança, vai para uma... Então assim, a gente precisa ter 100% de garantia no ensaio que a gente faz. Então a gente tem, de vez em quando, nenhuma interferência no meio. Sim. Então às vezes ocorre alguma interferência, a gente precisa conferir. E por isso a gente tem nossos controles. Nossos controles são como uma garantia de que o processo tá ok. Então a gente precisa conferir isso. E a gente tem essa ciência aqui dentro do laboratório, nós estamos lidando com produtos em grande massa. Então, E tudo tem que ter a maior qualidade, né? Porque o produto final, querendo ou não, vai pra gente também, a né? gente precisa garantir que o nosso resultado, ok, ele está certo. 100%. Porque às vezes isso afeta o cliente de uma forma, porque um lenço contaminado não tem o que fazer. Você Sim. descarta ele. Você tem que jogar fora. Você não tem o que fazer, assim. Então, deu uma contaminação, joga fora, faz de novo. Então, você afeta toda uma produção. E a gente tem que pensar que essa produção também são pessoas que trabalham dentro dessa produção. Então, a gente não afeta só... eu só analisei o lenço ali e deu contaminação. Não, tem que fazer uma análise crítica daquele lenço para analisar se os controles deram certo, se há uma contaminação meio estranha, um crescimento que não é muito comum, entrar em contato com o cliente, informar. Então, todo esse processo que a gente faz, ele tem uma extrema importância, porque às vezes um lenço contaminado, ele irrita uma pele, mas às vezes pode dar uma coisa até mais grave, se a pessoa tem uma ferida, uma alergia, talvez, né? Usou algum curativo, alguma coisinha ali, assim, deu uma infecção grande na pessoa, a pessoa já tem problemas de imunidade, imunossupressor, então assim, ó. Às vezes a menor porcentagem pode afetar uma pessoa ao extremo. E às vezes na outra nenhuma, né? Eu tinha o caso de uma amiga que ela por um acaso, descobriu que um detergente que ela tava usando tava contaminado. Sim. Meu Deus, o detergente tava afetando a pele dela, tava ficando irritada. Às vezes a pessoa nem imagina que é um detergente, né? Tipo, deve ter pensado às vezes que era um creme, né? Alguma coisa assim. Então, tudo isso não é só sobre mas também sobre o quanto isso impacta na vida de quem vai utilizar aquele produto no final, né? Então, às vezes, pra gente é só mais um lenço aqui. Sim. Às vezes, pro produtor, pra produção, significa lotes inteiros de lenços que vão ser, às vezes, descartáveis. Então, por isso a gente tem que garantir 100% do nosso trabalho. Por isso que aqui é muito importante a qualidade e a análise crítica, né? Porque nem de vocês têm que analisar muito bem ali, porque são micro-organismos, né? Não é só um lenço. É literalmente analisar criticamente aquele trabalho que você tá fazendo, assim, é bem importante. Sim. E existe algum micro-organismo que não pode aparecer de jeito nenhum, assim? É claro que tem alguns tipos de bactéria que não pode ter de jeito nenhum ali no lenço, na análise que a gente tá fazendo. Tipo, uma salmonela. Sim. Então, você não quer que tenha uma salmonela no seu produto. Mas, assim, na microbiologia, a gente vai muito de saber a quantidade de bactérias que tem e se realmente pode ter presença ou não. Daí, isso inclui, aquela bactéria ela vai ter um risco à sua saúde? Então, obviamente, ela não pode ter. Mas, às vezes, assim, bactéria está em todo canto. Então, é muito difícil a gente ter um controle 100% daquilo que não pode ter nenhum tipo de bactéria. Claro que a gente tenta sempre, mas bactéria está em todo canto. Assim, na nossa boca mesmo, né? Sem a gente perceber, assim. Então, a gente vai com a mão em tudo que é, tipo... Então, a gente analisa. Superfície. A gente analisa. A gente diz que não tem aquela quantidade de bactéria, mas, assim, nada é 100% também garantido que com certeza aquilo está 100% estéril, sabe? Deixa eu tirar mais uma dúvida, que agora tu falou da salmonela ali, né? Eu tinha comentado antes. Como que funciona pra... Contaminação cruzada. Se alguma falha ali no processo de produção, quando a gente tá produzindo, né? Mexe na mão, aí mexe em outra coisa. Contaminação cruzada, né? Então, isso não mexe tanto, assim. Às vezes a pessoa encostou no celular, não sei o que tá contaminado, daí contaminou o outro, daí o outro tossiu ali. E daí ficou alguma superfície seca ali, passaram por cima e não perceberam, não foi higienizado da forma correta. Então, às vezes as empresas, elas querem até fazer um controle de qualidade. Elas mandam pra gente, elas limparam a máquina e querem garantir que a limpeza dela tá sendo feita da forma correta. Elas mandam pra gente e a gente analisa só pra ver se a limpeza dela tá correta. Que a gente chama de escopo, né? Que não é uma acreditação, não tem uma norma específica. É só um controle de qualidade. Eu ia perguntar ali vamos supor, vocês estão doentes ali, vocês têm... Mas vocês usam máscara direto, né? Ali? A gente, assim, como a gente trabalha em um ambiente controlado dentro de uma capela... Então, nada que a gente faça
fora dessa capela influencia a amostra de dentro. Por isso que é importante sempre fazer dentro da capela. Mas sim, a gente usa máscara e... E de todas as análises que vieram, todas as amostras, qual foi a mais inusitada ou estranha que chegou pra vocês ali? A gente recebe bastante lenço pra pet. Pra pet? Aham. A gente recebeu esses dias também óleo corporal, eu acho que a Kathleen falou, né? O repelente. É, o repelente também. Lenço pra pet? Nós não passamos por isso, né? Mas Sim. foi o Flávio que contou pra gente sobre o repelente. É um lenço repelente, assim. Tipo, É. você passa o lenço e ele é repelente. Eu nunca tinha visto isso. Também não. Eu nunca tinha visto umas pra pet, né? Começa por aí já. Lenço É, pra muito pet bem. entra bastante pra Usa gente. bastante. Mas o que o pet vai fazer com lanche? Tipo, limpa a patinha ou... Sim, é tipo, os veterinários usam bastante, Ah. sabe? Quando vai fazer consulta, Sim. assim. Mas Precisa, eu acho né? que o mais legal ali, tipo, da Pharmapact lida com coisas muito cheirosinhas, muito bonitinhas, embaladinhas. Sim. Então, nem tudo que a gente não vê a olho nu. Então, assim, às vezes o fornecedor, vou usar. Porque não Sim. dá pra ver, às vezes não dá pra ver a contaminação realmente. Então, assim, um leite tu percebe quando ele tá estragado. Claro, se for em bolor ali no meio do lenço, assim, às vezes dá pra Sim. perceber, né? Mas, assim, como o lenço ele é tão bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Tu abre e vem aquele cheiro, né? Tão Nem gostoso. tudo que parece assim, que daí, tipo, às vezes pensa assim, Sim. meu, o lenço, ele tá tão bem armazenado, ele tá tão bonito, é impossível ter a contaminação. Aí você vai analisar da forma correta, que é em um laboratório, Sim. com o controle certinho. Então, você faz toda essa análise, porque a gente não consegue ver o olho nu. Então, a gente precisa fazer esse controle. É necessário fazer esse controle. Uhum. Não basta a pessoa olhar e dizer, não, tá bom. Não, gente, tá bom aqui, ó. É, Tá fechadinho, não, é isso. Tem que fazer o controle Sim. no laboratório, por isso que é importante enviar para o laboratório para analisar esse lenço, porque não, a olho nu você não vê. Sim. Então o lenço ali ele pode estar em plenas condições, ele está assim perfeito, mas quando você analisa ele mais a fundo, você observa que É que tem que deixar em temperatura, tudo ali interfere em alguma coisa, né? não é Então, só olhar, precisa analisar ele corretamente, conforme manda uma norma, ou seja, uma Sim. forma que o pé exige da gente. e tudo isso tá tudo descrito, né? Na norma aqui, tudo, né? Procedimento, Até a forma como tu sim. quantas vezes você homogeniza. Até lavar, né? A forma como você lava uma forma, tudo isso é extremamente Sim. normatizado, Sim. justamente para não correr o risco de ver brechas ali, né? Então, chegamos a mais um fim do nosso Pod Bio. Vamos agradecer as meninas aqui também pela participação, pelo conhecimento. Gostei muito de participar aqui com vocês, né? Obrigada por acompanhar esse episódio. Se quiserem assistir mais, temos aqui embaixo no nosso YouTube. Acompanhem também a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. E até o próximo episódio.